Alguns estudos têm vindo a demonstrar que se nós fazemos estudos in vitro com ápice aberto, os resultados são excelentes, mas a partir do momento em que fazemos estudos in vitro, mas fechamos o ápice, com alguma maneira, podemos colocar ali uma resina, um compósito ou qualquer coisa do género, ou seja, no fundo, fazemos com que aquele reservatório, que é o canal radicular, fique completamente vedado, nós passamos a ter maus resultados na região apical. E isto acontece porquê? Acontece porque nós sabemos que com a própria irrigação, nós vamos começar a ter hidrólise pulpar, ok? Portanto, no fundo, a própria ativação do hipoclorito de sódio vai provocar esta hidrólise, que vai provocar microbolhas, gerando microbolhas de amónio e de dióxido de carbono, que vão coalescer numa bolha apical maior, e esta bolha tende a ficar bloqueada entre o tecido apical e o irrigante. Ou seja, é o que nós chamamos, e que na literatura ficou batizado, de vapor lock. Ou seja, este vapor lock está hoje em dia amplamente conhecido e identificado, e que é uma bolhinha de vapor ou uma bolhinha de ar que fica naquela zona e que é muito difícil de eliminar. Já foram feitas várias tentativas, inclusivamente utilizando limas de permeabilização apical, e vocês aqui podem ver, aqui foi usado um líquido vermelho para nós conseguirmos ver onde é que temos o irrigante e onde é que o irrigante não está, e vocês veem que mesmo com a lima ali a fazer movimentos de entrada e saída, há ali uma bolhinha de gás ou uma bolhinha de ar que fica ali presa e que não se liberta, que no fundo acaba por impedir que o hipoclorito de sódio consiga chegar efetivamente à zona mais apical. Então, isto acaba por ser um bocadinho o tópico para eu vos apresentar este sistema, que é um sistema que nós chamamos de irrigação por pressão negativa. Chama-se Endovac, já teve várias evoluções, depois já surgiu o Endovac Pure, que era uma versão mais moderna, mas que foi um fiasco e foi inclusivamente retirado do mercado. Portanto, é um sistema que eu creio que ainda existe no mercado, mas que é caro e que é difícil de utilizar. Vocês aqui já podem ver que tem uma série de pecinhas e não sei o que mais e tal, mas o princípio é bastante interessante. Se não, vejamos. Ele baseia-se no princípio em que nós não vamos fazer uma irrigação positiva, vamos fazer uma irrigação, conforme eu dizia, por pressão negativa. A irrigação é feita na câmara pulpar, e o que nós vamos fazer a seguir então é a utilização de algo que aspire, e que nós vamos fazer isto de forma faseada. Ou seja, numa primeira fase nós vamos utilizar esta chamada Master Delivery Tip, que parece quase aquele tubinho de plástico de um aspirador de saliva, e que no interior tem aquela metal que nos permite fazer a dobra e aquela curvatura no aspirador de saliva, só que neste caso não é um aramezinho, é na realidade um tubinho que aspira o hipoclorito, que irriga o hipoclorito de sódio, sendo que o plástico depois aspira o excesso, ou seja, aquela agulhinha metálica está a irrigar na câmara pulpar, assim que chega à superfície, a próprio tubinho de plástico aspira. Isto numa primeira fase. Numa segunda fase vamos passar a uma cânula diferente, que quase parece aquela agulha de irrigação que eu vos apresentei antes, e que é chamada de macrocânula, e que já vai permitir fazer uma aspiração muito mais profunda. Reparem então que o mesmo sistema, a Master Delivery Tip, deposita o irrigante na câmara pulpar, e aquela macrocânula vai, no fundo, a macrocânula está a aspirar, não está a irrigar, está sempre a aspirar. Ela vai fazendo uma aspiração nos 2/3 do canal. E depois temos, por fim, a microcânula, que nós podemos ver aqui que tem um tamanho muito, muito reduzido, é o tamanho de uma lima 30 e com 12 furinhos, portanto são furinhos minúsculos, como vocês podem imaginar, e que permitirão chegar mesmo às zonas mais profundas, e aqui sim nós podemos ir mesmo até ao milímetro mais apical, podemos ir literalmente até ao comprimento de trabalho, porque nós nunca estamos a fazer irrigação ativa ou uma irrigação positiva, estamos a fazer uma aspiração. Esta microcânula também é uma microcânula de aspiração, que a Master Delivery Tip está a irrigar lá em cima, e obviamente o hipoclorito de sódio desce até às zonas mais profundas e depois é aspirado por esta microcânula, ok? Portanto, acaba por ser um princípio muito interessante, que funciona muito bem. Quando funciona, qual é o problema principal que este sistema tem? O sistema tem eu diria uma desvantagem muito grande, que é o facto de que estes furinhos da microcânula são tão pequeninos que entopem com muita facilidade, ok? E, obviamente, nós depois temos que pegar numa nova, e estas agulhas são bastante caras, ok? Portanto, temos aqui alguns problemas que tornam o sistema interessante, mas pouco prático em termos de utilização.